Para as mulheres da sua família, o que é que mudou entre vocês ao longo do tempo? Viver em épocas diferentes, né, com possibilidades diferentes, sem dúvidas interfere muito em como nós podemos ser. Na família Zacarias, foi assim. A gente tem a dona Creuza, a Fernanda e Luísa, avó, mãe e neta. São 3 mulheres que carregam histórias trilhadas de maneiras completamente diferentes, mesmo sendo vividas a partir do mesmo princípio. Uma base forte que mostra que a união entre gerações faz mulheres cada vez mais poderosas e donas de si. São 3 gerações, unidas por uma relação que resiste às diferenças do tempo e de marcas vividas por cada época. Dona Creuza, Fernanda e Luísa, avó, mãe e neta. A árvore genealógica começa pela Dona Creuza, de 79 anos, mãe de 3 filhos, que carrega a história de uma matriarca apaixonada pela casa cheia. Nascida na década de 40, ela viveu um período em que não teve sequer a oportunidade de cursar o ensino superior e nem de realizar o sonho de ser professora em sala de aula. Sempre esteve ali, dedicada a cuidar da casa, do casamento de quase 30 anos e da família. Mas se engana quem pensa que os ensinamentos que ela tanto tem para oferecer ficariam reprimidos. As linhas de expressão, o sorriso frouxo e o olhar discreto, mas ainda assim acolhedor, traz a sabedoria que perpassa as gerações da família. Educação, princípio, não fazer nada errado. São anos e anos que inevitavelmente trazem à tona as diferenças das realidades que foram vividas por essas 3 mulheres da família Zacarias. Como o Vânia já falou, desde o começo, por exemplo, ela dependia completamente do marido, né? Ela tinha um sonho de ser professora, não se formou porque foi mãe logo. Hoje, minha mãe já teve a oportunidade de se formar, ter um ensino superior completo, ainda me teve jovem, com 23 anos, e eu já sou casada, mas consegui me formar, minha 2ª graduação, e continuar no meu sonho, assim, de trabalhar, de ir atrás, de ser independente. Nós 2, eu e meu marido, trabalhamos, mas eu sou independente. O que diferencia são as oportunidades. A mãe não teve a oportunidade de estudar, de trabalhar, ela estudou até um certo ponto. Eu já tive a oportunidade de estudar e de trabalhar e de buscar conquistas, né? E Luísa nem se fala, né? Então, assim, foi uma evolução em termos de conquistas individuais, né? Luísa já teve muito mais oportunidades do que eu tive. Até 1962, as mulheres, para trabalharem fora, elas precisavam da permissão dos maridos, né? Então, essa é bem impressionante, né? Então, eu já sou de 65, né? Nasci em 65 e para frente era autonomia, a gente já foi criado com mais autonomia, então a gente pode escolher os caminhos, né? E para a Luísa nem se fala. Apesar desse abismo que às vezes está presente entre as gerações, o elo que foi construído entre elas, à base de bons exemplos, cheio de valores e princípios, fez florescer traços que se tornaram comum a todas. Primeiro, o amor, que perpassa por todas as gerações. Segundo, a força. Minha mãe é uma mulher muito forte, apesar de não ter trabalhado fora, mas ela, uma parte da vida dela, criou 3 filhos praticamente sozinha. E todos os 3 filhos foram muito bem encaminhados. Então, essa questão da força é uma coisa muito marcante, certo? A busca por autonomia também, né? Mais de mim para frente, para mim e para a Luísa, mas, assim, você poder traçar os seus próprios caminhos. Eu acho que isso é uma coisa que é comum nas 3 gerações. A questão da união mesmo entre as mulheres, né? Minha avó sempre ensinou muito, minha mãe, meus tios, e a mim também, eu sou a neta mais velha, então ela cuidou de mim. Minha mãe, na época, cuidava de mim, mas já tinha que sair para trabalhar, então eu ficava com minha avó. E a questão
disso mesmo, do ensinamento de gerações, da questão da educação, dos princípios. Isso foi passando de geração, isso não ficou para trás. Apesar da diferença de idade, uma coisa é certa. Todas as três conheceram de perto e enfrentaram em algum grau as dificuldades de ser mulher. Nas atitudes, seguem resistindo, oferecendo ao mundo o melhor que podem, sendo inspiração e apoio uma para a outra, comprovando que há poder e muito na união entre mulheres. Eu fico muito contente que elas são realizadas, carinhosas. Se eu tiver uma dor de cabeça, se preocupam demais. E mais coisas. Sem dúvida nenhuma, elas são meu exemplo. Minha avó, aquele exemplo de família, de aconchego. Minha mãe, aquele exemplo de força, ela é empresária, então ela é muito firme, muito decidida. Então, sem dúvida nenhuma, é isso mesmo, essa questão da força da família. É amor, é força, é companheirismo, sabe? É suporte. Vai que dá, vai que vai dar certo. Vai que vai dar certo. Então eu tenho isso do lado da minha mãe e tenho isso do lado da minha filha. Companheirismo mesmo. Vai-te embora que se não der certo eu tô aqui para te segurar. Que história incrível, né, gente? 3 gerações, cada mulher dentro do seu tempo, vivenciando as suas próprias lutas, mas uma palavra comum às 3 gerações: força. Dona Creuza foi a mulher que ela pôde ser no seu tempo. A filha dela e, consequentemente, a neta, né, a Fernanda, que é minha xará, e a Elis, cada uma teve a possibilidade de ser a mulher que coube, que pôde ser naquela época. Isso é que é o bacana dessa história. Parabéns, meninas, por serem tão unidas e tão inspiradoras. Eu sei que esse exemplo aqui existe em outras famílias e que essas mulheres entendam e escutem o quanto elas são inspiradoras uma para as outras, porque às vezes a gente sente e não comenta. Então, se você tem uma mulher que lhe inspira hoje, é o dia de você reforçar e agradecer, tá? Um beijo para essas 3 maravilhosas e um beijo também para todas as mulheres que acompanham diariamente aqui o nosso Com Você. Vamos seguindo, que tem